Boa noite, amigos telespectadores da Web TV Espaço Jorge Guedes. Eu sou Jorge Guedes, apresentador do programa que vai ao ar todas as terças-feiras, às 22 horas, Ciência e Espiritualidade. Na semana passada, houve um programa onde nós falamos sobre uma entidade, algumas entidades que são os Exus e as pombagiras. E esse programa, ele nos trouxe, vamos dizer, uma grande satisfação devido ao número de pessoas que entraram em contato conosco através do e-mail da Web TV Espaço Jorge Guedes, fazendo algumas perguntas. Bem, não é sobre as entidades, mas sobre alguns elementos que compõem a nossa formação. E uma delas é justamente a fé, principalmente a fé, vamos dizer assim. Muitas pessoas questionam o que é a fé. Como se pode entender este conceito que todos falam, sentir, que todos falam, aliás, todos não, porque existem os céticos. E é óbvio que é um direito de cada um ter fé em alguém ou em alguma coisa, ou não ter absolutamente a menor fé. Na verdade, a fé é um pouco complexo tentar, vamos dizer, explicar o que é. Primeiro, porque existem diversos tipos de fé. Vou falar de dois em particular, que são as que mais estão, digamos, presentes no nosso dia a dia. Um é a fé coletiva, outra é a fé individual. Vamos começar pela fé coletiva, que é aquela fé que, na verdade, nos levam desde o dia, ou seja, do momento em que nascemos, a acreditar em alguma coisa ou em alguém. Bem, normalmente, quando se fala em fé, estamos, obviamente, que falando em religião, em crenças. Existe essa fé coletiva que, se formos analisar, ela é uma fé social. É aquela fé que, como falei, desde criança vão nos incutindo determinados conceitos e, quando começamos a entender aquilo que podemos ser, essa fé já tomou conta. Não quer dizer que seja uma fé profunda, mas é uma fé que muitas vezes ela nem sequer, ou seja, as pessoas que dizem sentir, nem ao menos sabem explicar. Esta fé, ou seja, a partir do momento em que somos crianças e nossos pais ou os nossos responsáveis começam a nos direcionar para acreditar naquilo que eles acreditam, passa a ser uma espécie de cultura transmitida de pai para filho. Ou seja, e isso vai de geração a geração, sem ter, digamos, um ponto final. Muitas pessoas dizem não ter fé. Como falei, não quer dizer que essas pessoas sejam céticas. Muitas vezes são pessoas que têm por opção esperarem até encontrarem um motivo para realmente depositarem a sua fé. Seja numa religião, seja em alguém, não importa. É um direito que todos nós temos. Mas a verdadeira fé, se formos analisar, ela é um pouco complicada, porque muitas vezes aquelas pessoas que aparentam ter uma fé muito intensa são as pessoas que mais entram em questionamentos, questionam a própria fé. Então, na verdade, essas pessoas não têm uma fé, elas têm apenas uma indicação para depositarem esta possível fé, esta crença.
Quando se trata no fator individual, já é um pouco diferente. A pessoa pode acreditar em Deus, na religião, na Bíblia, no Alcorão, no livro, digamos, dos Espíritos, segundo o Evangelho. Bem, a pessoa ela tem a liberdade de fazer a sua escolha. E como pessoa livre, esta escolha passa a ter, digamos, um significado, um peso maior. Porque não foi uma fé imposta, foi uma fé que essa pessoa procurou encontrar alguns elementos que o convencesse ou que desse respaldo para que ele pudesse estruturar aquilo que ele entende como fé. Já é diferente na fé social. Por ser uma fé indicada, vamos dizer, como falei, uma cultura, esta fé ela pode variar e vai variar de acordo com o estado de espírito ou necessidade da pessoa ou das pessoas que dizem sentir esta fé induzida. A fé induzida, ela não deixa de ser prejudicial, porque muitas vezes as pessoas que são levadas por esta fé, elas entram em conflito. Elas querem viver uma vida e julgam que ser independente é a mesma coisa que ser liberto. Vamos dizer que uma pessoa independente, ela pode ser independente financeiramente, mas ela vai ser, ao mesmo tempo, dependente de uma crença que lhe foi incutida desde a infância e ela não consegue se libertar. Porque, como acontece na maioria dos indivíduos, família, principalmente, onde a fé é dividida. Existe aquele que é o católico, aquele que é o protestante, aquele que é o espírita, aquele que tem uma forte tendência, digamos, às outras linhas, como a Umbanda, o Candomblé e assim vai. As seitas. Bem, na verdade, cada um de nós tem por direito instituído, devido ao nosso livre-arbítrio, de decidir o que desejamos seguir, aquilo que pode nos confortar, aquilo que pode nos dar força, motivação para continuar vivendo. Existem pessoas que acreditam numa religião, magnífico, mas sabemos que a religião ela é construída por homens. Já é diferente quando se fala em religiosidade. É uma religião onde existem princípios que, principalmente, são do indivíduo que deposita a sua fé. É uma religiosidade, por quê? Porque ele analisa, porque ele não permite que aquela religião, os conceitos, as regras daquela religião venham ferir os princípios morais, éticos e a própria dignidade. Quando se trata, digamos, como muitos dizem, a fé alternativa ou a fé no alternativo. Eu não sei explicar o que é alternativo, que muitas vezes as pessoas, não sei se é por não saberem, por falta de informação ou por preconceito. Sabemos perfeitamente bem que a maioria das pessoas, elas têm como regra dizer que a fé principal do ser humano deve ser a religião católica. Hoje, como está havendo uma expansão muito grande nos evangélicos, então os evangélicos dizem que a fé deve ser direcionada para aquilo que eles acreditam. Mas eu creio que a fé, ela na verdade, antes de mais nada, precisa ser entendida, ela precisa ser analisada, porque eu particularmente já vi muitas pessoas dizerem
que tem uma grande fé. Vou citar até como exemplo uma pedra, para não direcionar este exemplo para nenhum ponto específico, mas para uma pedra. Então, muitas pessoas dizem acreditar numa pedra, ter muita fé naquela pedra. Mas também já vi que essas próprias pessoas que são fervorosas, devotos fervorosos dessa pedra, quando não alcançam os seus objetivos pretendidos, imediatamente aquela fé se desvanece. Bem, eu não sei se aí se aplica aquela citação de Cristo, onde diz, ó homens de pouca fé. A fé, antes de mais nada, ela é pessoal, ela é intransferível. Nenhuma fé será considerada realmente fé se o indivíduo, como ser humano, como pessoa, não fez a opção. Ele é obrigado a aceitar aquelas regras instituídas por uma sociedade ou por um grupo de pessoas, para que ele possa, de alguma forma, ser amparado, protegido. Então, isto não é fé. Lamentavelmente, vamos dizer que isto passa a ser uma proteção comercial. Então, todos nós podemos fazer a nossa escolha. A questão é saber se estamos dispostos a entender o que é independência, dependência e liberdade. Independência financeira, muitos têm. Sem dúvidas, isso é inquestionável. Mas, como falei, são dependentes de conceitos, regras instituídas por pessoas da família, que, de uma certa forma, os tira, digamos, os torna dependente. Liberdade na escolha daquilo que vamos depositar a nossa crença, a nossa fé, que vamos acreditar, defender como causa, é completamente diferente. Então, neste caso, é onde entra a liberdade. Bem, fé sem respeito não é fé. Fé sem valores éticos também não é fé. Então, não vamos confundir fé com este mercado, infelizmente em expansão, que a cada dia está comercializando e tentando comprar a nossa pouca fé. Em alguns segundos, já estou de volta com outros temas questionados. Pois é, e aqui estou novamente para darmos continuidade a este programa Ciência e Espiritualidade. Mas antes, eu quero agradecer a todos por esta presença maravilhosa que vocês me brindam. Eu, particularmente, honestamente digo, eu sou um privilegiado por ter tantas companhias ao meu lado. Bem, é óbvio que a intenção, o objetivo, não intenção, de intenção vamos dizer que o inferno está cheio. Então, nós não queremos intenções, nós não temos intenções, nós temos, são objetivos. E como todo objetivo, nós lutamos para alcançá-los. Então, o nosso objetivo é trazer informação, é derrubar esses tabus que, infelizmente, vêm prendendo, alienando milhões, bilhões de pessoas em nome de uma cultura que já sabemos que está caquética, está falida e nos tira a liberdade de sermos quem realmente gostaríamos de ser. E isso nós todos temos o direito. Bem,
Vamos para o segundo dos temas que também foi questionado. Foi questionado um tema que eu particularmente também julgo muito importante e que tem muita, mas muita pouca informação a respeito. E muitas vezes as informações que existem, elas não são muito nítidas, ou seja, uma informação para ser, digamos, bem entendida e aceita, ela precisa ser mais do que nítida, ela precisa ser transparente, cristalina. Algumas pessoas perguntam se existem os parasitas astrais. Se existe o vampirismo. Bem, na verdade, existe sim. Sem dúvidas que existe o vampirismo, existem os parasitas astrais. Agora, o vampirismo, ele tanto pode ser, digamos, espiritual, como também material, ou seja, de quem está aqui, do nosso lado, ao nosso redor. Eu vou explicar separado. Primeiro vamos para o vampirismo, que não deixam de ser tudo a mesma coisa. Não deixa de ser uma forma, digamos, de serem parasitas. Muitas vezes, as próprias pessoas nem sequer têm noção de que elas estão nos sugando. Bem, existem várias maneiras de nos sugarem, mas hoje vamos falar sobre a sugação energética. Muitas pessoas, como falei, dizem vampirismo. Vampirismo geralmente é mais utilizado quando se referem às pessoas que estão encarnadas e que elas, muitas sem a menor ideia, estão nos sugando a nossa energia. Eu não sei se já repararam, sem dúvidas que sim, eu não estou falando com ninguém, nenhum burro, vamos dizer assim, estou falando com pessoas inteligentes, pessoas que têm plena consciência que isto acontece. Mas existem algumas pessoas que, lamentavelmente, ainda não entenderam que muitas vezes podemos chegar num ambiente onde tem muitas pessoas. Estas pessoas, elas podem estar sedentas, necessitando de energia. E o que acontece? Nós chegamos naquele ambiente fresquinhos, como uma alface, e irradiando, emanando uma energia limpa, uma energia excelente. É óbvio que aquelas pessoas que estão debilitadas, que estão necessitando de alguma forma se reestruturarem energeticamente, elas vão nos sugar. Isto não quer dizer que ela seja um parasita. Não quer dizer que ela seja um vampiro, porque ela simplesmente está sugando aquilo que ela necessita. Ela pode ter consciência que necessita, mas ela não tem consciência do que está nos tirando. Então, na verdade, não é um roubo. Muito pelo contrário, como muitas pessoas dizem, o roubo energético. Vamos com calma, porque tem pessoas que sugam a nossa energia, como nós também podemos sugar a energia de outras pessoas e acreditar que estamos até transferindo, fazendo uma transfusão positiva de energia. Isto acontece muito, tanto com pessoas que não sabem do nível mediúnico que elas possuem, como também médiums até experientes, que por estarem fragilizados, podem nos sugar essa energia. Pessoas enfermas também são pessoas que têm, digamos, são fortes candidatos a serem, lamentavelmente, esses vampiros inconscientes, por elas estarem com alguma lesão, seja num órgão, seja, digamos, a nível psicológico, elas, lamentavelmente, se tornam incapacitadas de produzirem a própria energia que os mantenha estável. Então, quando nós apresentamos alguma fenda na nossa estrutura energética, é óbvio que essa energia vai sair. E, como um ímã, alguém vai puxá-la. Bem, isto no caso dos que estão aqui, encarnadinhos, que estão aqui.
seres materiais como eu, como você, como todos, a equipe. Então, vamos levar em conta agora o fator espiritual. Aqui já é um pouco diferente, porque a maioria das vezes, os seres, as entidades, aqueles que nos estão sugando energia, eles sabem que estão fazendo isso. Muitas vezes, uma pessoa pode até apresentar graves sintomas gravíssimos ou sintomas de doenças gravíssimas. Faz exames e repete os exames, e estes exames sempre aparecem negativo. Bem, acontece que muitas vezes as pessoas elas acreditam que tudo é doença. Já existem outras que acreditam que tudo é espiritual. Bem, não é exatamente isso. Existem aquelas pessoas, como falei, que muitas vezes elas são sugadas pelos parasitas astrais, que são espíritos que andam por aí perdidos, que podem até desenvolver um mecanismo de suprirem suas necessidades energéticas. Mas são espíritos aproveitadores, são espíritos que estão ali apenas para usar aquilo que nós apresentamos, as oportunidades que nós estamos oferecendo. Eles, por serem preguiçosos e nós por sermos descuidados, então, novamente, nos tornamos fortes candidatos para que estes parasitas se apresentem e comecem a nos sugar. Ao sugar, vamos dizer que, se formos sugados por um ou por mais parasitas astrais, que são essas entidades que andam perdidas, como falei, e elas, porventura, tenham desencarnado com alguma doença complicada e sem um tratamento também adequado na época em que desencarnaram, essas pessoas, ao encontrar uma energia limpa, nova, elas vão fazer a transferência. Mas isso é óbvio que se nós também permitirmos. Então, o que acontece? Muitas vezes, pessoas que até que são hospitalizadas, internadas, com sintomas gravíssimos, e passam dias e dias naquele hospital, vão para soro, antibiótico, os médicos ficam sem saber qual é o caminho que devem tomar para eliminar aquela provável doença e simplesmente ficam desorientados. Então, o que acontece? Estes parasitas, como eram portadores de uma determinada doença e não conseguiram ainda se libertar destes sintomas, ao nos encontrar, digamos, doando praticamente que essa energia, eles vão sugar a nossa energia saudável e vão começar a transferir aquela energia, digamos, nociva, doente, que está se decompondo, ou seja, que já está em decomposição. Como nós ainda temos um corpo que tenta reagir, e o nosso próprio cérebro, o nosso próprio espírito também trabalha para produzir uma energia, nós podemos até, aparentemente, lentamente ir definhando. Mas tudo isto se processa numa velocidade muito grande. Porque quando começamos a sentir os sintomas de que estamos doentes, pode ter certeza que há muito tempo estes parasitas já estão nos desvitalizando. Então, existem sim os parasitas astrais, mas também, como eu falei, tudo vai depender do espaço, das fendas que nós vamos abrir em forma de convite, para que eles possam vir e nos utilizarem como uma refeição. Isto, lamentavelmente, acontece e com muita frequência. Existem pessoas que se queixam de peso na cabeça, pessoas que se queixam de peso nos ombros, pessoas que vivem cansadas, pessoas que deitam extremamente cansadas, dormem. No dia seguinte,
a sensação que eles têm é que estão ainda mais cansados. Pessoas que dormem muito, e quanto mais dormem, mais necessidade elas sentem de dormirem. Por quê? Porque esses parasitas estão sugando, são sanguessugas. E, à medida que nós vamos nos desvitalizando, todos os tipos de sintomas possíveis vão se apresentando. Muitas pessoas que antes que conhecemos e que dizemos, nossa, tal pessoa, tal indivíduo, ele tinha uma vitalidade incrível. E, de repente, aquele indivíduo começou a definhar, emagreceu, perdeu quilos, e muitos quilos. Aquele indivíduo que antes era uma pessoa dinâmica, hoje está praticamente que à beira de uma depressão, sem levar em conta aqueles que mergulham e a fundo numa depressão severa e que muitas vezes recorrem aos psiquiatras, e como os psiquiatras também, eles não têm uma noção de como funciona esse mecanismo sugador, esse mecanismo dos parasitas astrais, nem sequer acreditam nos parasitas astrais, então simplesmente vão prescrevendo medicações, e estas medicações, infelizmente, elas funcionam como um inibidor que, em vez de nos projetar para que possamos, como uma catapulta atrás de energia, simplesmente nos inibe, nos deixa completamente inativos. Ou seja, ficamos mais à mercê, ainda estamos mais à mercê destes sanguessugas, que são os parasitas astrais. Dentro de alguns segundos eu volto. Já estou com vocês. Pois é, e aqui estamos novamente com o programa Ciência e Espiritualidade. E falando em ciência, eu creio que esse programa ele está tendo uma boa repercussão por dois motivos. Um, porque nós tanto podemos falar de ciência como também de espiritualidade. Isto não quer dizer que nós entendemos de ciência ou que entendemos de espiritualidade. Isto quer dizer que nós estudamos, procuramos entender a ciência e procuramos entender também o fundamental, que é a base de tudo, que é a espiritualidade. Mas existe um detalhe que devemos levar em conta. Depois que apareceu digamos, a nova ciência, que é a genética, muitos médicos, muitos profissionais, inclusive da saúde mental, eles estão se esquivando. Eles tudo estão, digamos, empurrando, dizendo que quem é o responsável é a má formação genética. Muitas pessoas que são, digamos, assediadas por esses parasitas astrais e que apresentam uma sequência, vamos dizer, porque isto pode também vir, digamos, de pai para filho. Pode vir por muitas gerações, porque muitas vezes uma pessoa acredita que se ele atraiu um parasita, que mais tarde, quando ele estiver, digamos, já no final, que já não tem mais energia, que aquele parasita já sugou tudo que podia, e se tem ali um filho, e esse filho apresenta alguma fenda, digamos, no seu corpo astral, que esse parasita também não vá se grudar nele como um sanguessuga. Também não quer dizer que seja apenas um, podem ser muitos ao mesmo tempo. Mas uma coisa que está me deixando muito preocupado é que quando os médicos hoje, atualmente, não encontram uma resposta que realmente satisfaça
A resposta nem satisfaz a eles, como também não satisfaz os pacientes. Mas o que acontece? Como agora a genética está sendo, digamos, a sensação do momento, então tudo passa a ser genético. Então, vamos ter muita cautela quando começarmos a sentir determinados sintomas que não era habitual, sintomas que sabemos perfeitamente bem que não são nossos, porque eu creio que quando nós nos conhecemos, nós temos uma grande vantagem, porque dentro da nossa lucidez podemos fazer comparações de como éramos antes e como estamos agora. Bem, se entendermos que há uma diferença entre o ontem e o hoje, podemos, e já fizemos tudo o que foi possível dentro do que se refere, digamos, à medicina, então sabemos que existe alguma coisa errada e que não pertence ao fórum, digamos, científico. A medicina é ciência, mas também tem um detalhe: a espiritualidade, ela também é ciência. Por que é ciência? Porque, apesar dos cientistas, muitos cientistas, estarem divididos, porque muitos acreditam, e não vou dizer que têm fé, mas acreditam na espiritualidade, ou pelo menos estão estudando as muitas vias que a espiritualidade nos oferece como solução para determinadas situações que nós vivemos e que a ciência, como sabemos, ela é limitada, não tem nem ao menos como explicar. Mas por que a ciência não explica? A ciência poderia explicar. Afinal de contas, eu acho que a ciência deveria ser a melhor professora para todas as nossas dúvidas, para eliminar todos esses nossos transtornos. Mas por quê? A ciência não explica. Porque existe um grande problema com os nossos científicos, com os nossos cientistas, com os nossos médicos, seja qual for a especialidade ou área. Eles acreditam apenas numa cartilha, naquela cartilha que eles aprenderam dentro de uma universidade. E acreditam fielmente que essa cartilha vai vigorar a vida inteira, por milhares de anos. E esquecem um detalhe muito importante. Eu digo importante por muitos motivos, e um deles é que cada geração que aparece aqui, ela é diferente da geração anterior. Então, eu sou completamente diferente dos meus pais. Os meus pais, apesar de terem sido moldados, toldados, digamos, de acordo com a vontade dos meus avós, eles também são diferentes dos meus avós. E assim acontece com os pais, os avós, bisavós de vocês. Então, o que acontece? A ciência, ela se torna, digamos, limitada, porque as pessoas que estudam a ciência se limitam apenas no palpável. É impressionante, porque apesar de existir uma grande massa atualmente de cientistas, como disse, que se inclinam para estudar o lado espiritual, eles não sabem nem sequer explicar o que é espiritualidade. Eles dizem acreditar, dizem que realmente existe, que é um fenômeno, mas eles querem provas concretas, provas óbvias que já são concretas, evidências que não necessitam mais ser provadas. Mas o ceticismo, ou a falta de informação, ou até mesmo, digamos, a descrença total do homem em relação a ele próprio, leva a negar aquilo que é óbvio. Nós somos espíritos. Então, quando adoecemos, pode ter certeza, existe sim a medicina que vai tratar o nosso corpo. Mas quando adoecemos espiritualmente, mentalmente, vamos dizer assim, é necessário que a medicina espiritual ela venha agir. Então,
É por isso que eu, Jorge Guedes, e o programa Ciência e Espiritualidade, está fazendo esta grande campanha para que possamos entender melhor os grandes laboratórios espirituais que existem nos planos espirituais e os laboratórios que estão apenas engatinhando aqui no plano material e que se dizem grandes laboratórios. Não são grandes. Os cientistas também não são grandes cientistas, apenas são homens que estão começando a aprender, homens que estão apenas começando a engatinhar numa área que até poucos séculos, sequer, não vamos nem colocar séculos, décadas. Porque se formos analisar, a medicina começou a ganhar força a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando começaram a descobrir a penicilina. Porque até lá, milhares de pessoas morriam devido às pestes. Era tuberculose, era lepra e por aí ia. Sífilis, bom, eram tantos. E o que acontece? A medicina, a ciência sempre foi impotente. Mas quando se trata, digamos, do fator vaidade, bem, aí vamos dizer que os cientistas se apresentam com toda a pompa. Negam, rejeitam, refutam o óbvio. Mas por quê? Porque eles já foram moldados em cima de uma cultura onde, lamentavelmente, a fé que eles cultuam é apenas o materialismo. Já volto e com mais informações. Aqui estou novamente e muito feliz com a presença de todos vocês. E isso que se repita milhares e milhões. Vamos até colocar milhões. Eu não gosto de coisas, digamos, pequenas, eu penso grande. Porque tem um detalhe que eu aprendi. Quando pensamos pequeno, recebemos o mínimo. Quando pensamos grande, pelo menos estamos arriscando a receber aquilo que desejamos. Então, vamos pensar sempre grande para poder cobrir aquelas necessidades que nós temos, ou que queremos cobrir, né? Isso, ou seja, eliminar. Eu estava falando nos grandes laboratórios espirituais, porque a extensa literatura que hoje dispomos sobre a espiritualidade, nada mais, digamos, é mistério. Sabemos perfeitamente bem que temos verdadeiros mestres que deixaram grandes e que continuam nos trazendo informações fabulosas a respeito do que é a espiritualidade. Então, vamos dizer que a espiritualidade, ela é a ciência que um dia, provavelmente, o homem venha a conhecer, mas não na totalidade. Sempre será parcial. Porque nós, como seres humanos encarnados, estamos começando a nos desenvolver. Se formos fazer uma análise, se formos avaliar uma pessoa, por mais intelectual, por mais séria que ela seja, ela sempre tem aqueles momentos de infantilidade. Tanto é que já foram feitas várias pesquisas para poder criar mais ou menos um nível, a idade, digamos, que nós homens conservamos. E os cientistas e até mesmo a própria espiritualidade já deixou bem claro que, por mais inteligente, por mais sério, por mais, direcionado, consciente que venhamos a ser, a nossa idade ela nunca vai passar dos 13 anos. Então, sempre estamos agindo, digamos, como um pré-adolescente, não é isso? Isso prova que, na verdade, nós estamos em pleno desenvolvimento intelectual, moral,
ético, que ainda nem ao menos sabemos o que é, o que compõe, como construir ou em onde construir a nossa identidade. Eu entendo perfeitamente bem que existem pessoas que são inquestionáveis na conduta, no trabalho, mas, lamentavelmente, todos nós temos aqueles pontos fracos. Quando não é a vaidade, é qualquer um outro elemento, mas deixamos transparecer. Isso não é nada de ruim, não tem nada a ver como negativo. Muito pelo contrário, são situações que vão dizer fragilidades que precisamos conhecer para gradualmente irmos eliminando e nos tornarmos cada vez mais maduros, mais conscientes, mais respeitosos a que refere a nós e a todos que estão à nossa volta. Mas voltando aos laboratórios espirituais, eu fico impressionado quando ouço cientistas darem entrevistas e dizerem que estão desenvolvendo megas projetos. Projetos que podem mudar por completo a estrutura, digamos, da nossa sociedade global. Eu, particularmente, fico em dúvidas, porque por mais que o homem tente desenvolver, podem ver, até mesmo hoje nas comunicações, aqui nós estamos utilizando um meio de comunicação que há 20 anos era praticamente que impossível. Nem tanto, há 10 anos era impossível. Até mesmo alguém imaginar que, através de uma web TV, que fosse possível desenvolver uma web TV e alcançar muitos amigos, poder estar na presença maravilhosa de muitos amigos simultaneamente. Bem, aqui, apesar de todo este aparato sofisticado que nós chamamos de comunicação, internet, as redes sociais, sempre existem falhas. Falhas onde constantemente são necessárias serem reparadas, porque sempre existe a possibilidade da invasão, do mau uso, e isto implica em quê? Que ainda somos portadores de falhas, que a nossa capacidade intelectual ela não está totalmente desenvolvida. Isto não quer dizer que nos mundos espirituais esteja, não. Também, nesses mundos espirituais, existem mundos onde existem pessoas com diversos níveis intelectuais. Ou seja, não pessoas, seres com diversos níveis intelectuais. Existem aquelas grandes inteligências, como também existem aqueles que estão acabando de serem formados como espírito e para entrarem num mundo material e começarem a galgar, digamos, passo a passo, o que hoje nós, a muito custo, já conseguimos. Acreditamos que é muito, não é isso? Mas isso é um erro, porque, na verdade, nós apenas estamos começando. Tanto é que, muitas vezes, nós colocamos em questão a nossa própria identidade. Questionamos a nossa própria identidade. Não sabemos explicar o que somos. Não sabemos nem entender o que somos. Para muitos, a vida se resume apenas no nascer, crescer e morrer. E acabou. Quando, na verdade, existe todo um aparato por detrás disso, onde a organização ela é precisa. Não vou dizer milimétrica, ela é precisa. Porque cada ação que o homem promove aqui, seja na ciência, não importa a área, seja na espiritualidade, tudo tem um motivo específico. Então, na verdade, a ciência ela só conseguirá realmente se estruturar como ciência e começar a se desenvolver quando ela entender. Ou seja, os científicos, os homens voltados à ciência, entenderem que a extrafísica ela precisa ser estudada. Se eles não têm, alegam não ter uma base, bem, aí eu já digo que base eles têm. Eles apenas não estão querendo entrar nesse ramo, não estão querendo entrar nessa área. Mas por quê? Alguns por preconceito, outros por acreditarem que podem pagar mico.
Tem muito cientista que diz, eu não vou pagar mico. Bem, eu creio que enquanto houver uma mentalidade como estas que eu acabei de citar, pode ter certeza que a ciência continuará sendo uma ciência sem membros. Pelo menos membros que realmente funcionem. Estou me referindo de uma ciência que se arrasta. Hoje, nós podemos ter grandes laboratórios, como muitas pessoas dizem, que já existe medicação que pode eliminar até mesmo, digamos, o HIV, que pode eliminar outras doenças consideradas raras, consideradas difíceis de serem tratadas. Bem, pode até existir medicamentos que retardem essas doenças, mas que eliminem, eu tenho certeza que não. Porque até hoje, apesar de estarmos, como dizem, avançados, a tuberculose, ela continua matando. Já se tratando dos laboratórios espirituais, eles têm suas técnicas, têm seus métodos de trabalho, mas pode ter certeza, sempre que eles vão desenvolver um trabalho, seja com qualquer ser humano, um médico, um cientista, sempre será um simples instrumento. Caros amigos, o programa Ciência e Espiritualidade já está chegando ao fim. Eu agradeço a participação de todos e convido-os para amanhã, quarta-feira, estarem aqui às 22 horas com o programa Dicas e Reflexões com a Marianita. E eu retorno na próxima terça-feira às 22 horas. E também quero lembrá-los que todos os vídeos, ou seja, todas as emissões, elas vão logo a seguir estar à disposição tanto na página da Web TV, Espaço Jorge Guedes, como também na página da Web Rádio Espaço Jorge Guedes, no YouTube, Facebook, Twitter, Google. Bem, aí é onde entra o maravilhoso mundo da comunicação, da ciência que estuda, digamos, e desenvolve a comunicação. Mas sabemos que ainda, para que haja realmente uma comunicação cristalina, que transcenda, digamos, esses conceitos e preconceitos dos homens, ainda falta muito. Então, não adianta termos grandes equipamentos, podermos chegar no outro lado do continente, ou em vários continentes, estarmos, ao mesmo tempo, em milhares de lugares. Bem, enquanto o homem não mudar essa maneira, digamos, grotesca, essa sutileza grotesca de ser, de sempre querer invadir, pode ter certeza que a ciência ainda é deficiente. Bem, não quer dizer que nós temos que estar completamente voltados para o mundo espiritual. Não, eu não estou dizendo isso. Entendam que eu estou dizendo apenas que existe o mundo, os mundos. Então é correto. Existem os mundos espirituais. Como existe aqui as nossas diversas camadas sociais. Então, estou fazendo uma comparação bastante desproporcional, mas apenas para que possamos entender, sem grandes, digamos, choques. Então, vamos dizer que as nossas camadas sociais representam muitos mundos mesmo, habitados com corpo físico. Porque aqui, além de termos muitas camadas sociais, também temos milhares, milhões de espécies ainda desconhecidos pela ciência, mas não pela espiritualidade. Principalmente pelaquela espiritualidade alta hierarquia, que são as grandes inteligências, vamos dizer, os engenheiros que organizam os nossos organismos, que projetam tudo aquilo que nós necessitamos para poder ter esta vida, esta oportunidade de desenvolver a nossa ciência precária, de transformá-la numa ciência eficiente, uma ciência que possa contribuir para realmente contribuir e trazer realmente benefícios para a humanidade. Ciência
voltada para a destruição, ciência que se dedica apenas, digamos, à invasão da privacidade, à invasão de um corpo para destruir, gerar doenças, como acontece com os vírus, que lamentavelmente hoje é um grande negócio, rentável, vamos dizer assim, para os laboratórios. É óbvio que isso eu não considero ciência, porque ela passa a ser uma ciência destrutiva, ela é letal para nós, humanos. Então, a ciência, ela tem que ser produtiva, ela tem que nos defender, ela tem que nos abrigar. E isto é o que a espiritualidade nos propõe. Mas vamos torcer para que apareçam cientistas nobres, pelo menos com uma cabeça aberta, para que se dediquem, ao menos, algumas horinhas, não digo no dia, e sim na semana, ou até mesmo no mês, para estudarem e entenderem o que é espiritualidade. E, a partir daí, começarem a mudar todo esse conceito cheio de preconceito, de receios, de que os cientistas têm de perderem, digamos, todo esse estatuto social, esse estatuto político e esse estatuto que eu não sei o que é. Caros amigos, boa noite e até terça-feira, neste mesmo horário, neste mesmo canal, Web TV Espaço Jorge Guedes. Boa noite. De pai para filho, ou seja, e isso vai de geração a geração, sem ter, digamos, um ponto final. Muitas pessoas dizem não ter fé. Como falei, não quer dizer que essas pessoas sejam céticas. Muitas vezes são pessoas que têm por opção esperarem até encontrarem um motivo para realmente depositarem a sua fé. Seja numa religião, seja em alguém, não importa. É um direito que todos nós temos. Mas a verdadeira fé, se formos analisar, ela é um pouco complicada. Porque muitas vezes aquelas pessoas que aparentam ter uma fé muito intensa são as pessoas que mais entram em questionamentos, questionam a própria fé. Então, na verdade, essas pessoas não têm uma fé, elas têm apenas uma indicação para depositarem esta possível fé, esta crença. Boa noite, amigos telespectadores da Web TV Espaço Jorge Guedes. Eu sou Jorge Guedes, apresentador do programa que vai ao ar todas as terças-feiras, às 22 horas, Ciência e Espiritualidade. Na semana passada, houve um programa onde nós falamos sobre uma entidade, algumas entidades que são os Exus e as pombagiras. E esse programa, ele nos trouxe, vamos dizer, uma grande satisfação devido ao número de pessoas que entraram em contato conosco através do e-mail da Web TV Espaço Jorge Guedes, fazendo algo. Quando se trata no fator individual, já é um pouco diferente. A pessoa
pode acreditar em Deus, na religião, na Bíblia, no Alcorão, no livro, digamos, dos Espíritos, segundo o Evangelho. Bem, a pessoa ela tem a liberdade de fazer a sua escolha. E como pessoa livre, esta escolha passa a ter, digamos, um significado, um peso maior. Porque não foi uma fé imposta, foi uma fé que essa pessoa procurou encontrar alguns elementos que o convencesse ou que desse respaldo para que ele pudesse estruturar aquilo que ele entende como fé. Já é diferente na fé social. Por ser uma fé indicada, vamos dizer, como falei, uma cultura, esta fé ela pode variar, e vai variar de acordo com o estado de espírito ou necessidade da pessoa ou das pessoas que dizem sentir algumas perguntas. Bem, não é sobre as entidades, mas sobre alguns elementos que compõem a nossa formação. E uma delas é justamente a fé. Principalmente a fé, vamos dizer assim. Muitas pessoas questionam o que é a fé. Como se pode entender este conceito que todos falam, sentir, que todos falam, aliás, todos não, porque existem os céticos. E é óbvio que é um direito de cada um ter fé em alguém ou em alguma coisa, ou não ter absolutamente a menor fé. Na verdade, a fé é um pouco complexo tentar, vamos dizer, explicar o que é. Primeiro, porque existem diversos tipos de fé. Vou falar de dois em particular, que são as que mais estão, digamos, presentes no nosso dia a dia. Um é a fé coletiva, outra é a fé individual. Vamos começar pela fé coletiva, que é aquela fé que, na verdade, nos levam desde o dia, ou seja, do momento em que nascemos, a acreditar em alguma coisa ou em alguém. Bem, normalmente, quando se fala em fé, estamos, obviamente, que falando em religião, em crenças. Existe essa fé coletiva que, se formos analisar, ela é uma fé social. É aquela fé que, como falei, desde criança vão nos incutindo determinados conceitos e, quando começamos a entender aquilo que podemos ser, essa fé já tomou conta. Não quer dizer que seja uma fé profunda, mas é uma fé que muitas vezes ela nem sequer, ou seja, as pessoas que dizem sentir, nem ao menos sabem explicar. Esta fé, ou seja, a partir do momento em que somos crianças e nossos pais ou os nossos responsáveis começam a nos direcionar para acreditar naquilo que eles acreditam, passa a ser uma espécie de cultura transmitida